Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no Centro Espírita Monte das Oliveiras, dando prosseguimento aos nossos estudos através de palestras, versando principalmente sobre a doutrina espírita e sobre os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Hoje vamos discorrer sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a máxima de Jesus diz: "Eu não vim para destruir a lei". O que podemos entender a respeito disso? Muitas coisas, principalmente que a religião, a filosofia e a ciência se entrelaçam no conceito da sabedoria divina, se irmanam na construção de um mundo melhor e, principalmente, criam e propiciam ao homem aspectos para o seu desenvolvimento físico, material e moral superiores na condição que somos, filhos de Deus. Observemos então, basicamente, a história religiosa dos tempos antigos até a nossa presente data. No primeiro momento, o povo hebreu teve como ensinamento divino as leis mosaicas, os 10 mandamentos que todos nós conhecemos. São mandamentos fortes, mandamentos incisivos e muito assertivos a respeito de tarefas, obrigações e deveres morais para o homem. Tudo isto foi dado principalmente porque o povo judaico era um povo nômade, rústico, sem cultura e principalmente sem uma estruturação social completamente definida. Havia então de usar a lei, como usaram a lei mosaica, para não só dar um norte moral àquele povo, àquela sociedade, mas também um controle social, um controle higiênico e principalmente um controle do pensamento das massas. Assim é que a estruturação vem de uma forma muito dura, de uma forma bastante pouco flexível e bastante incisiva. E assim é que se estrutura a religiosidade deste povo por toda a história, regida pelos mandamentos, pela interpretação deles através do Torá e outros escritos que fundamentam a fé judaica. Com o advento do Cristo, a humanidade recebe os preceitos do amor, da caridade e da humildade no seio da sua vivência. Cristo vem nos trazer uma mensagem de sentimentos, uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de benevolência uns para com os outros. Notamos não uma quebra do paradigma judaico, mas uma evolução dele, onde deixamos de simplesmente seguir regras para nos orientarmos por princípios elevados, por um sentimento mais humano e principalmente por uma condição de espiritualidade mais desenvolvida. A mensagem do Mestre Jesus nos traz a condição de filhos de Deus, de herdeiros de toda esta herança espiritual que devemos praticar e desenvolver para a nossa evolução. O reconhecimento do nosso semelhante como nosso irmão na condição que somos de seres em desenvolvimento nos dava a igualdade e nos permite o acolhimento dentro dos princípios do amor, da benevolência e da misericórdia. A estruturação de toda a doutrina crística vem se coroar com o advento da doutrina espírita. Os escritos de Kardec e posteriormente de outros pensadores visa dar ao homem a real dimensão
do seu papel no universo. Coloca-o confrontado à sua pequenez diante da universalidade do que Deus criou, mas também o resgata como um ser imortal em processo eterno de aprendizado e de evolução. Aproxima a doutrina espírita, através dos ensinamentos do plano superior, de uma abnegada e frutuosa vivência, onde somos acolhidos pelos nossos mentores, acolhidos pelo um plano superior que nos aproxima e nos reconcilia com Deus. Não apenas com a ideia ou o medo do pecado ou da exclusão, mas pelo entendimento da nossa condição na evolução do universo. Duas forças se revelam junto à doutrina espírita importantíssimas para o desenvolvimento da humanidade. Uma delas, a fé. Toda a parte de sentimento e de orientação que recebemos do divino, da espiritualidade e que sentimos em nossos corações, que muitas vezes não se explicam por leis da física ou da matemática, tampouco pelas ciências biológicas, mas que sentimos de uma forma evidente na nossa rotina de vida, no nosso pensamento. Porém, também temos ciência, principalmente na atualidade, da força da ciência, dos avanços científicos e do pensamento humano na direção da racionalidade. Na verdade, essas duas forças sempre foram tidas como antagônicas e autoexcludentes. A doutrina espírita vem demonstrar que isso é um equívoco. São, na verdade, duas vertentes da mesma sabedoria divina de Deus nosso Pai, que nos conduz no alicerçamento do nosso desenvolvimento. A fé nos coloca diante de fatos que nos faz pensar e desenvolver a nossa interioridade, a nossa face espiritual, a nossa centelha divina. E a ciência, pouco a pouco, vem concretizando em nós a certeza de que aquilo que pensávamos ser eminentemente sobrenatural ou simplesmente fora da nossa realidade, na verdade, se configura como fatos naturais à existência do homem. O que antes era tido supersticiosamente como fatos milagrosos ou extraordinários, hoje são passíveis de estudo e de metodologia por parte da ciência, que nos faz compreender mais e mais o quanto era importante termos a ciência corroborando as coisas da fé. São ambas oriundas de uma mesma fonte e, portanto, não podem se antagonizar. Devem fazer, através da mensagem da doutrina espírita, o que fazem. Uma corrobora a outra. A ciência e a fé andam em paralelo. A ciência e a fé confirmam a existência do mundo espiritual e a existência da bondade divina para com o homem. Portanto, concluímos que nada mais justo do que a expressão do Cristo quando disse há 2000 anos: eu não vim para destruir a lei. Na verdade, ele vem para concluir e demonstrar uma nova etapa de vida que devemos alcançar, um novo caminho a trilhar e, principalmente, novos objetivos
que colocam o homem numa condição melhor e mais próxima do seu Criador. Muito obrigado. Agradecemos a sua atenção, exortamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo para maiores detalhes e uma maior compreensão desse tema. E aguardamos a todos na próxima semana. Boa noite.